que nós teremos mais vigílias. Queridos, nessa noite, eu vou estar trazendo uma palavra sobre a direção de Deus. Aparentemente parece um tema comum, mas é uma palavra reveladora aos nossos corações, para a gente entender por que às vezes algumas pessoas avançam e outras não. Porque umas pessoas têm sucesso naquela área e outras não têm. Por isso, eu peço que você abra o seu coração, se concentre na palavra, para aquilo que Deus vai falar com você. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4 e 5. O que acontece quando a mensagem está sendo pregada? Quando alguém vai vir pregar uma mensagem, uma palavra de Deus, o que acontece nesse momento? Eu quero ler esse texto. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Versículo 5. Destruindo argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o entendimento à obediência a Cristo. Querido, quando a palavra está sendo pregada, há uma batalha espiritual. Há uma batalha na nossa mente. Quando há uma ministração da palavra, algo acontece, né? As áreas que a gente precisa de cura, as áreas que a gente precisa de transformação, elas estão sendo atacadas pela palavra de Deus, para que haja transformação na vida das pessoas. Porém, querido, aquela área, aquela natureza, aquela velha natureza, não vai deixar que seja fácil para a palavra destruir aquela área de argumentos, de opiniões próprias, que impede a transformação daquela pessoa. Nesse momento, querido, é que nós fazemos algo. Quando essa palavra está vindo ao nosso coração, é nesse momento que muitos de nós levantamos as defesas. Aí a gente levanta as defesas, porque áreas da nossa vida está sendo atacada pela palavra para gerar transformação. Para ele, baixa a guarda. Deixa a palavra transformar você. Porque isso acontece quando a palavra está sendo ministrada. Eu precisei ler esse texto de 2 Coríntios para trazer essa realidade para a igreja. Do que está acontecendo quando a palavra está sendo ministrada. Então, baixe as defesas e deixe a palavra de Deus ir nas áreas que precisa de transformação. O nosso texto base é Romanos 12, versículo 2. O tema da nossa mensagem é uma mente vitoriosa. Uma mente vitoriosa. E não sedes conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deixa a versão NTLH, por favor. Nós vamos ler mais nessa versão hoje. E a gente vai ler mais uma vez esse texto. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus. Isto é aquilo que é bom, perfeito e agradável. Deus quer transformar a nossa maneira de pensar. Deus quer transformar a nossa mente, para que Ele possa cumprir na nossa vida a sua boa, perfeita e agradável vontade. Então, querido, quem quer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Todo mundo quer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus.
Quando a gente olha para isso, é bom, é perfeito e é agradável. Quem não quer isso? Todo mundo quer. Agora nós precisamos compreender que esta boa, perfeita e agradável vontade está condicionada à transformação da nossa mente. Uma mente que não é transformada não pode receber e conhecer e viver essa vontade boa, perfeita e agradável. Então, por que muitas pessoas vêm a Deus e mesmo assim, pastor, parece que nunca conheceram e nunca experimentaram a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Porque muitas pessoas vêm a Deus e ela diz: não, essa boa, perfeita e agradável vontade só está aí nesse texto. Eu não entendo, porque eu já vim a Cristo, eu já vim a Deus, eu já entreguei a minha vida, eu estou servindo a Deus, mas isso ainda não é uma realidade na minha vida. Eu ainda não experimentei essa boa, perfeita e agradável vontade. Por que que isso acontece? Porque isso está condicionada à vontade de Deus, boa, perfeita e agradável, está condicionada à maneira como a gente pensa. Para que alguém desfrute disso, é muito importante a maneira como que ela pensa, a maneira dela pensar, os pensamentos que estão na sua mente, que estão fluindo na sua mente. Então, querido, isso acontece com essas pessoas que nunca experimentaram, mesmo estando indo a Deus. A resposta é porque elas nunca mudaram a maneira de pensar. Elas apenas chegaram até Deus, mas a forma de pensar delas continua sendo a mesma. Não houve mudança na sua maneira de pensar. E obviamente, querido, quando não há mudança na nossa maneira de pensar, também não há mudança na nossa maneira de agir. A mudança das minhas ações começa nos meus pensamentos. Ainda existem nessas pessoas opiniões e pensamentos formados que fazem elas se comportar de maneira equivocada, às vezes até tola, na resolução de alguns problemas e de algumas circunstâncias da vida. São pessoas que a sua maneira de agir está baseada em opiniões formadas. Ela já formou uma opinião, e essa opinião formada faz com que ela não se comporte da maneira que Deus quer que ela se comporte, mas ela se comporta da maneira que ela já formou ou reformulou suas opiniões, e não da maneira que Deus orienta. Por isso que muitas pessoas não conheceram ainda essa vontade de Deus que é boa, que é perfeita e que é agradável. Então, amado, a diferença do sucesso e do fracasso entre umas pessoas e outras está na sua maneira de pensar. Como assim, pastor? Nós precisamos ter cuidado com aquilo que pensamos, com os pensamentos que rodam a nossa mente. Precisamos de uma mente vitoriosa. E para ter essa mente vitoriosa, é necessário termos cuidados dos nossos pensamentos. Quem quer ter uma mente vitoriosa, precisa começar a pensar no que está pensando. Quando você estiver lá na sua casa, pare e analise. O que está passando na minha mente agora? Quando a gente faz isso, querido, a gente vai perceber o quanto a gente tem pensamentos que não são proveitosos para a vida, que não traz nenhum fruto, que não traz nenhum proveito.
Pensamentos que aprisionam a nossa vida numa estagnação e não nos deixa avançar. Então, amados, todas as nossas ações são frutos de pensamentos. O que você fez hoje foi um fruto do seu pensamento. Agora, isso importa que a gente tenha muito cuidado. Porque Provérbios capítulo 23, versículo 7, na versão King James diz assim: porque como ele pensa consigo mesmo, assim ele é. A parte A do versículo. Como pensa consigo mesmo, assim ele é. Provérbios 23, 7. Então a palavra está nos dizendo que nós somos o resultado daquilo que a gente pensa. Ou seja, todas as decisões, amados, que nós tomamos na nossa vida são baseadas nos nossos pensamentos, nos pensamentos que nós temos. Então, querido, toda decisão que você tomou na sua vida foi um fruto de um pensamento seu. E o que é decisão? Decisão é tudo aquilo que a gente já resolveu a respeito de alguma coisa. Tudo aquilo que já está resolvido na sua vida é decisão. Você decidiu estudar para um determinado curso. Você tomou aquela decisão, resolveu. E quando você inicia aquilo ali, você está dizendo: existe uma decisão resolvida. Existe algo já definido para mim. Sabe o que isso significa, querido? Que o que faz a gente definir a nossa vida são os pensamentos que a gente permite na nossa mente. Agora, a grande questão é quais os tipos de pensamento a gente está permitindo na nossa mente. De onde eles estão vindo. Esses mesmos pensamentos, ele entra na mente da pessoa. E com o tempo, ele se transforma em opiniões formadas. E nós podemos chamar essas opiniões formadas de fortalezas. São essas fortalezas que a gente levanta de vez em quando a palavra de Deus está atacando as áreas da nossa vida que precisa de transformação. Por exemplo, quando a palavra de Deus está falando sobre dinheiro, sobre dízimo, sobre oferta, às vezes a gente levanta uma fortaleza, uma opinião formada. Nós não sequer demos chance de entender o que a palavra diz a respeito daquilo, mas já se levantamos uma fortaleza. Agora, não só nessa área, mas em várias áreas. Casamento, família. E muitas pessoas não experimentam essa boa, perfeita vontade de Deus no seu casamento, na sua família, por causa que quando a palavra ataca aquela área que precisa de transformação, ou quando a palavra ataca aquela opinião formada, levanta-se uma fortaleza. E é essa a maior luta que nós temos. Paulo diz: a nossa luta é contra as fortalezas, contra as sofismas, contra as ideias formadas, para levar cativo todo pensamento ou toda mente obediente a Cristo. Enquanto não houver um cuidado com os pensamentos que a gente está permitindo, vai se formar em nós fortalezas, opiniões formadas, que muitas das vezes foi uma mentira que o diabo plantou na nossa mente.
Amados, quando Paulo escreve para os cristãos de Roma, no texto que nós lemos, não vos conformeis com este mundo, Romanos 12, 2, NTLH. Quando Paulo está escrevendo esse texto aqui para os romanos e mandando essa carta para os cristãos que estavam em Roma, né? Ele estava preocupado com o tipo de vida que aquele povo vivia por causa da mentalidade deles. Não viva como vivem as pessoas deste mundo, mas deixe que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Olha para o seu irmão e diga assim: você está deixando Deus te transformar, mudando a sua mente? Ou você está com a fortaleza levantada? Nós precisamos permitir essa mudança. Assim vocês conhecerão. Então Paulo chega para aqueles irmãos de Roma e diz assim: olha, vocês se converteram a Cristo, mas agora vocês precisam mudar a maneira de pensar. Querido, todo ser humano, quando ele chega a uma determinada idade da vida, ele começa a ter uma opinião formada sobre todas as coisas. Você vai falar algo para ele, ele já tem uma opinião formada sobre aquilo. Ele já vive a vida dele baseado naquela opinião formada dele, naquelas ideias dele. Então, quando Paulo fala isso, Paulo sabia que os nossos pensamentos que vêm na nossa mente são pensamentos que vêm de várias fontes. A maneira com que a gente vive sobre essa terra, querido, é resultado de influências. Os pensamentos que a gente permite na nossa mente são resultado de influências que a gente tem. Não apenas de influências, mas como também de experiências. E Paulo está dizendo assim: olha, eu sei, vocês são de Roma, mas a maneira de viver dos romanos não pode ser a de vocês. Que provavelmente um cristão ali de Roma tinha contato com a cultura romana, com os ensinos, né, da escola romana, com os pensamentos da cultura romana. E esses pensamentos poderiam gerar fortalezas. E aquele cristão que começasse a pensar como o romano pensa, a permitir os pensamentos que aquela cultura romana tinha, ia passar a viver como eles. Querido, se você assistir um filme que mostra a cultura romana, você vai ver absurdos. E aquele cristão que permitisse aqueles tipos de pensamento, ele ia viver uma vida daquele jeito. Paulo está dizendo assim: a maneira de vocês pensar tem que ser outra. Mesmo estando em Roma, vocês não podem permitir que essa cultura influencie a mente de vocês. Mesmo estando no mundo, nós não podemos deixar que os pensamentos e as ideias do mundo permaneçam na nossa mente. Porque assim como a gente permitir os pensamentos, assim nós seremos. Então, quais as opiniões, queridos, foram formadas na sua mente e que estão fazendo você agir do mesmo jeito que você age há anos? Quais as opiniões formadas que nós temos na nossa mente, as fortalezas que foram criadas, que quando a palavra de Deus vem, a gente fala o seguinte: não, eu vivo a minha vida desse jeito e pronto, já defini. Não vou fazer isso, pastor. Eu já defini que vou ficar na igreja mexendo no telefone. Mesmo que a palavra diga para mim não fazer, eu já decidi. É por isso que não sou transformado.
que eu não experimento a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Aí às vezes que a gente chega e diz assim, não, Senhor, eu vou desistir. Porque esse negócio de boa e perfeita vontade nunca acontece comigo. Minha vida financeira é sempre a mesma coisa. Minha vida sentimental é sempre a mesma coisa. O casamento é sempre a mesma coisa. Meu nome sempre está debaixo de situações complicadas. Cadê a boa, perfeita e agradável vontade? Cadê essa promessa, Deus? Eu quero ela para mim. Por que ela não se cumpre? Aí o pensamento que a gente permite vem dizer assim, o pensamento lançado muitas vezes pelo diabo. Pega o telefone na hora da palavra. E a gente vai lá e faz. Cadê a boa, perfeita vontade? Não se cumpre. Amados, eu sei. Talvez essa palavra está assim, assustando. É porque ela está atacando as áreas que precisam de transformação, de mudança. Porque Deus quer que você experimente algo. A vontade dele, boa, perfeita e agradável. Oh Jesus. Quais são as áreas que podem estar impedindo o seu casamento de ter alegria? Quais são as opiniões que foram formadas na sua mente a respeito de casamento? Quais foram os pensamentos que você faz levar o seu casamento desse jeito? Que faz com que a pessoa leve o casamento dela daquele jeito. Aí quando a palavra vem e diz assim, olha, o casamento tem que ser desse jeito. Ela tem uma opinião formada que diz, não, eu vou levar meu casamento desse jeito. Querido, há anos, muitas opiniões formadas que a pessoa permitiu esse pensamento vir na vida dela. Está impedindo ela de experimentar alegria no casamento dela. Então essa maneira de pensar tem que ser transformada para que veja uma completa mudança da mente de vocês. Vamos repetir isso aqui, 1, 2, 3. Completa mudança da mente de vocês. Deixa eu confessar algo aqui para você. Nós vamos falar sobre como essas opiniões vêm. Como essas ideias são formadas. Como surgem esses pensamentos. Porque, irmãos, nesse culto hoje é hora de abrir mão deles. É hora de abrir mão dessas opiniões formadas para a gente experimentar a boa, perfeita vontade de Deus. É hora de abrir mão desse tipo de pensamento para que 2021 se cumpra de glória em glória em nossa vida. Porque, querido, quando eu olho perfeita, boa e agradável vontade, irmãos, isso é de glória em glória. Mas para experimentar isso, eu tenho que abrir mão e transformar, deixar Deus transformar os pensamentos, a minha mente. Então, como surgem essas opiniões? Como surge, Edson, esses pensamentos na nossa mente? Primeiro, pelas experiências. Querido, a nossa mente é a fonte que comanda a nossa vida. Uma vez a nossa mente é alimentada por as informações, essas informações são utilizadas para tomar decisões. Então as pessoas que têm uma mente vitoriosa, a diferença delas, as que têm sucesso, é porque têm uma mente vitoriosa. Pensamentos vitoriosos, que levam ela a ter atitudes concretas. E é esse tipo de informação que você recebe na sua mente. Ele vem pelas influências. A sua mente está recebendo informações e pensamentos. Mas que tipo de informações? Mas que tipo de pensamentos? E você vai agir, nós vamos agir exatamente de acordo com
as informações e pensamento que a gente está recebendo na nossa mente. Irmãos, vamos agir do mesmo jeito. E isso vai determinar a nossa vida. Você quer ver um exemplo? Você pega, por exemplo, uma criança. Nasceu no Brasil, leva para os Estados Unidos e deixa ele ouvir a língua americana, as informações, os pensamentos dele serão voltados para aquela cultura. Daqui 10 anos você traz para o Brasil, ele vai falar português? Então a vida dele foi definida por aquilo. Ele se tornou o que estava pensando, o que estava ouvindo, mesmo tendo nascido num país diferente. A grande questão é que mesmo a gente indo para o reino de Deus, para a vida de Deus, se não houver uma transformação de mente, não haverá avanço e conquista, boa e perfeita vontade. E a maneira com que essas influências, que esses pensamentos e informações vêm, primeiro é as experiências. Elas são introduzidas, Satanás aproveita das experiências que a gente tem para introduzir mentiras na nossa mente. Eu vou citar um exemplo aqui de uma mulher chamada Maria. Não se preocupe, ela não é daqui, viu? Mas é porque tem muita Maria, né? Maria e seu marido João. Ouça bem essa história. Maria e seu marido João não estão desfrutando um casamento feliz. Há discórdia no casamento deles. Todo o tempo estão brigando. Ambos estão irritados, né? A amargura. Estão ressentidos. Só que Maria e João têm 2 filhos que estão sendo afetados pelos problemas em casa. A discórdia está transparecendo nos trabalhos escolares dos seus filhos, no comportamento deles. Uma das crianças começa a ter alguns problemas, até de saúde, estomacais, causados pelo ambiente de constante tensão, nervo e briga. E o problema de Maria é que ela não sabe como deixar João ser o cabeça da família. Veja bem, ela é mandona. Além disso, quer tomar todas as decisões, quer administrar as finanças e a disciplina das crianças. João não pode orientar os filhos. João não pode corrigir os filhos, porque só quem manda naquela casa é Maria. Quem administra tudo é ela. E tudo tem que acontecer de acordo com o que ela manda. Entenda que no começo eu falei que ela e João não estão desfrutando de um casamento feliz. Ela quer trabalhar, porque assim, querido, ela terá o seu próprio dinheiro. Ela é independente, barulhenta, exigente e resmungona. Ouça muito bem esse quadro. Talvez você pense, pastor, eu sei qual é a solução para Maria. Me fala o endereço dela, pastor, que eu vou falar de Jesus para ela. Ela precisa conhecer Jesus, sim ou não? Mas Maria já conhece Jesus. Ela já é crente há 5 anos. Há 5 anos ela já entregou a vida para Jesus. Pastor, então não houve nenhuma mudança na vida dela? Sim, houve mudança na vida de Maria. Sabe? Porque agora, querido, ela acredita que vai para o céu. Mesmo que seu comportamento a faça-se sentir constante condenação. Agora ela tem esperança. Antes de encontrar Jesus, Maria era infeliz e desesperançada.
agora ela só é infeliz. Mas Maria sabe que a sua atitude está errada. Ela quer mudança, ela quer mudar. Ela tem sido aconselhada. Ela ouve a palavra na igreja. Há um casal acompanhando aquele Maria e João. E quase em todas as suas orações, Maria está pedindo vitória sobre a ira, vitória sobre a rebeldia, vitória sobre a falta de perdão, vitória sobre o ressentimento, vitória sobre a amargura, porque ela não tem visto o progresso. E por que, pastor, que ela não tem visto o progresso? Porque não houve uma transformação na maneira de Maria pensar. Como assim, pastor? Não houve uma transformação. Maria tem fortalezas na sua mente. Maria tem opiniões formadas em sua mente. E essas opiniões estão lá há anos. Vieram com as experiências que ela viveu. Ela sabe, querido, que não deveria ser rebelde, mandona, resmungona. Mas ela não sabe o que fazer para mudar a sua natureza. Ela não sabe o que fazer para mudar a sua natureza. Projeta Romanos 8, versículo 5. Romanos 8, 5. Lembrei-me de um texto. O Espírito me lembrou de um texto. Tomara que seja esse. Porque as pessoas que vivem de acordo com a natureza humana têm a sua mente controlada por essa mesma natureza. Tem a sua mente controlada por essa mesma natureza. Mas as que vivem de acordo com o Espírito de Deus têm a sua mente controlada pelo Espírito. O texto está dizendo o seguinte: a pessoa que deixou Deus transformar a sua mente, o Espírito vai guiar ela. Mas a pessoa que sustenta as suas opiniões formadas, a natureza carnal e humana vai dominar elas. Então Maria não sabe o que fazer para mudar a sua natureza. Próximo versículo, acho que fala um pouco mais a respeito. As pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana acabarão morrendo espiritualmente. Mas as que têm a mente controlada pelo Espírito de Deus terão vida eterna e a paz. Pastor, eu quero paz. Derruba as maneiras de pensar. Por exemplo, irmãos, tem pessoas que era para estar dentro da igreja aqui, mas a maneira de pensar fez elas sair agora do culto e não ouvir uma palavra como essa. Como é que experimenta a boa e perfeita vontade de Deus? Como é que experimenta? É controlado pelo Espírito de Deus ou é controlado pela natureza carnal e humana? Por quem é controlado? Estou no culto, pastor, na hora da palavra, toda hora eu saio. Quem está controlando a minha mente? Que pensamento é esse que está me levando a ter essas atitudes? Irmãos, faz igual Maria, 5 anos na igreja e não sabe o que é boa, perfeita e agradar à vontade de Deus. Maria dessa história é aquela mulher que vê todo mundo testemunhando, mas ela nunca testemunha. Todo mundo está progredindo, mas a vida dela não progride. Que 2021 seja um ano diferente. Que a gente olhe para a nossa vida e diga assim: chega de opinião formada, vou deixar Deus transformar a minha maneira de pensar. Vou deixar Deus transformar a minha mente. Irmãos, vou lembrar de um negócio aqui para vocês. Não queria fazer isso, mas é um exemplo que traz clareza. Quantos dos irmãos tinham opinião formada sobre célula? E essa opinião impedia vocês de desfrutar dos milagres que já receberam nas células. Quando você abriu mão dessa maneira de pensar, dessa opinião formada,
e participou de uma célula e começou a pedir a boa, perfeita vontade de Deus se cumpriu lá na sua vida. Sim ou não? Sim. Irmãos, quantas pessoas Deus chamou, Deus capacitou para liderar, mas ela tem uma opinião formada sobre aquilo. Entenda, querido. Vamos abrir mão dessa opinião formada, é uma fortaleza que foi plantada pelo diabo. E muitas das vezes, por causa das experiências. Como assim? Vamos chegar mais na história de Maria. Parece que simplesmente, querido, Maria, diante de algumas circunstâncias, ela reage de forma inconveniente. Ela não consegue controlar suas ações. Assim como o homem pensa, ele é. Para ela transformar a sua ação, ela tem que transformar a sua maneira de pensar. Para ela mudar o seu comportamento, ela tem que mudar a sua maneira de pensar. Quem está entendendo, diga amém. Então, querido, ela não controla seus pensamentos, porque eles são fortalezas que o diabo colocou bem cedo em sua vida. Na infância, Maria tinha um pai extremamente dominador. Frequentemente ele espancava, apenas porque ele estava de mau humor. Se ela fizesse um movimento errado, ele descarregava sua ira nela. Por anos ela sofreu sem nenhum auxílio, sem nenhuma ajuda. Enquanto seu pai a maltratava, bem como a sua mãe, ele era desrespeitoso de todas as maneiras com a sua esposa e com a sua filha. Porém, o irmão de Maria, entretanto, era perfeito. Parecia que era favorecido, simples pelo fato dele ser homem, dele ser menino. Aos 16 anos, Maria tinha por muitos anos sofrido lavagem cerebral de Satanás. Satanás lhe tinha contado mentiras. E as mentiras de Satanás estavam baseadas nas experiências que ela viveu. E que mentiras são essas? Não estou defendendo os homens, viu? Entenda o raciocínio da palavra. Mentiras como: os homens realmente pensam que são alguma coisa. Eles são todos iguais. Você não pode confiar neles. Isso gerou uma opinião formada em Maria. A experiência que ela viveu lá atrás. O diabo jogou uma mentira. Através da televisão, através da mídia, através... Os homens são tudo iguais. Não confie neles. Se você é um homem, então está com a vida feita. Olha as mentiras. Pode fazer qualquer coisa que quiser. Dar ordem às pessoas à sua volta. Ser mandão. Tratar as pessoas da maneira que lhe agrada. E ninguém, especialmente esposa e filhos, podem fazer qualquer coisa a respeito. Isso são mentiras que são lançadas. As pessoas recebem isso. Consequentemente, querido, a mente de Maria já estava resolvida. Quando eu for embora dessa casa daqui, ninguém jamais vai me controlar. Nunca mais eu vou confiar. Muitos de nós chegamos a Deus com uma opinião dessa formada. E a gente não deixa essa mente ser transformada, essa maneira de pensar. Por isso, querido, que a gente não experimenta. Não tem uma mente vitoriosa para experimentar a boa, perfeita vontade de Deus. Qual é o segredo, pastor, para isso? É tirar esse pensamento e colocar a palavra de Deus. João 8, 31 e 32 diz: se vós permanecer na minha palavra, ou seja, se você pegar os meus ensinamentos e viver de acordo com eles, sereis meus discípulos. Versículo 32: e conhecereis a verdade os libertará. Essa é uma noite de jogar por terra opiniões formadas. Amém? Você pode ter, querido, tido experiências ruins.
E hoje, os seus pensamentos estão baseados nessas experiências ruins. Pessoas que foram traídas e enganadas, o diabo planta na mente delas uma opinião formada, de nunca mais ela confiar em ninguém. E ela não deixa a palavra de Deus transformar ela. Passam a viver uma vida de total desconfiança. Mesmo que entre em um novo relacionamento, continua com aquela vida de desconfiança. Resultado em conflitos, se torna uma pessoa excessivamente ciumenta e desconfiada. Como é que alguém que entra num relacionamento com esse tipo de pensamento vai conseguir encontrar alegria no casamento? Não vai. Então essa é a diferença, querido. Pessoas que são vitoriosas em áreas e outras não. É a maneira como que elas pensam. Os pensamentos que estão dominando a vida dela, que estão regendo as suas atitudes, que estão regendo as suas ações. E isso, querido, é tão importante a gente entender isso. Isso é tão crucial. Isso faz toda a diferença. Mas são questões que a gente acha básicas. Ah, pastor, isso não tem nada a ver comigo. Isso não tem nada a ver com a minha vida. A luta do cristão por uma transformação é justamente na mente. A luta do cristão para um novo tempo não é contra a carne, não é contra sangue, é contra a ideia que foi plantada na sua cabeça, é contra a mentira do diabo que foi plantada, é contra os falsos ensinamentos que foram plantados na sua mente e que gerou fortalezas e opiniões formadas que o impedem de desfrutar a bondade de Deus. Quantas coisas a gente não abre mão e a gente não desfruta. Esse ano será diferente em nome de Jesus. Diga assim: as fortalezas estão caindo. Estão caindo por terra em nome de Jesus. Porque imagina em sua alma assim ele é. Aí a Maria imaginou: nunca mais eu vou ser controlada. Aí ela passa a adotar essa postura na vida dela. Não, eu que vou controlar tudo aqui nessa casa. Nunca mais serei controlada. Aí vive um dessabor no casamento. Ela acha que se o marido controlar alguma coisa, vai fazer igual o pai dela. Do outro lado, querido, está João. João, na sua infância, também permitiu sofismas e pensamentos. Porque era um menino que a sua mãe o ensinava, baseado, querido, nas coisas certinhas e certinhas e certinhas. Se ele fizesse algo errado, qualquer coisinha fora do lugar, um tapete fora do lugar, a mãe dele brigava com ele. João cresceu como aquele adolescente que quando falava a sua opinião, logo alguém rejeitava. E o diabo vai lá e planta na mente dele: você não precisa confrontar para ninguém para mudança. Ninguém vai dar valor à sua opinião mesmo. E ele pensa desse jeito. E ele se torna esse tipo de pessoa. Diga misericórdia. Querido, agora, os pensamentos que a gente tem, que determinam como vai ser a nossa vida, não vem apenas das experiências que a gente teve. Vem também, diga assim, das influências. 1 Coríntios 15, 33. Eu vou te ensinar, jovem, pega esse drive, esse antivírus aqui. Isso aqui é um antivírus contra pensamento ruim. Foi um antivírus que foi instalado na minha mente quando eu era adolescente. Não se engane, as más companhias estragam os bons costumes. Irmãos, isso aqui é um antivírus para a gente instalar na nossa mente e impedir que sejam plantados pensamentos e ideias e informações que nos afastam da boa vontade de Deus. Porque outra parte das informações e pensamentos que as nossas ações estão baseadas são influências. A cultura, os ensinos, os filmes, as novelas, as séries, as amizades. Quando a gente assiste um filme, querido, está entrando em nossa mente pensamentos, informações.
Quando você anda com um tipo de pessoa, você está sendo influenciado. Pensamentos, informações estão influenciando a sua mente. Irmãos, recentemente, um cantor sertanejo aí que faz muito sucesso se separou. Acabou o casamento. De repente saiu uma manchete. Muitos casamentos baseados no casamento de fulano acabaram. Olha só. Interessante que a pastora falou assim comigo. Quando apareceu essa divulgação no jornal. A pastora viu e falou assim, ó, você vai ver, daqui uns dias muitos casais vão estar separados porque o casamento deles está baseado no casamento desse cantor. Não foi muita coisa, muitos dias apareceu uma outra manchete falando a respeito disso. Porque más companhias estragam bons costumes. Os pensamentos que a gente coloca na nossa mente também vêm de influência. Agora, que influência eu tenho na minha vida? Para não termos decisões erradas, precisamos analisar qual é a fonte de influência que eu tenho sobre a minha vida. Não adianta, querido, eu chegar para Deus e pedir, Deus, me transforma num pai responsável, se a minha amizade é com irresponsável. Não adianta, Senhor, me transforma no marido fiel, que eu só ando conversando com um marido que é infiel. Me transforma no filho obediente, mas todas as minhas amizades são filhos desobedientes que desonram os pais. Senhor, me transforma num cristão abençoado, mas eu só ando com crente que fala da própria igreja, que fala mal do próprio pastor, que fala mal da própria liderança. Diga misericórdia, Jesus. Irmãos, olha o tipo de influência que a gente às vezes permite. Aí a gente quer a boa, quer a perfeita e quer agradar a vontade de Deus. Não adianta, porque essas influências vão, sabe, trazer o tipo de pensamento que vai determinar as minhas ações. Queridos, nossos pensamentos são formados, infelizmente, por influências externas também. Amém? Então não posso, querido, aceitar pensamentos de fidelidade de alguém que não é fiel. Aí chegam, não, como é que eu vou receber pensamentos de fidelidade de alguém que não é fiel? Né? De obediência de alguém que não é obediente. Aí às vezes a gente não entende. Talvez, querido, se Maria não tivesse tido a experiência ruim que ela teve lá atrás e deixado aqueles pensamentos, mas talvez ela estaria assistindo a novela da Globo, mostrando como ser uma mulher mandona dentro de casa. E estaria vivendo o mesmo resultado. Ou assistindo uma programação mostrando como ser um filho rebelde. E aquilo vai entrando na nossa mente, determinando como a gente vai agir. Ou, querido, esse é um dos maiores problemas que nós pais enfrentamos. É porque a gente permite que os pensamentos dos nossos filhos sejam bombardeados por influências negativas da televisão. Antigamente, só tinha um jeito do filho ter influência. Se o pai fosse um trabalhador, o filho era um trabalhador. Se o pai fosse um preguiçoso, misericórdia. Porque a influência dele era ali. Hoje o pai pode ser trabalhador, mas tem outras influências externas, jogando pensamento de preguiçoso na sua mente, para que aquele filho se torne um preguiçoso. Então por que a gente às vezes toma a decisão errada na vida e não toma a decisão certa? Por causa dos tipos de pensamentos que a gente permite na nossa mente. 2 Coríntios 11, versículo 3. Diga assim, cuidado com a fonte
que traz pensamentos na sua mente. Pois assim como Eva foi enganada pela mentira da cobra, eu tenho medo de que a mente de vocês seja corrompida e vocês abandonem a devoção sincera e pura a Cristo. Meu Deus. Irmãos, esse cuidado a gente precisa ter. Assim como Eva foi enganada, deixou os pensamentos a serpente começou a colocar pensamento nela. Não, Eva, né? Você vai ficar mais bonita. Brincadeira, queridos. Não, Eva. Vocês vão conhecer o bem e o mal. Você não vai morrer. E foi colocando pensamento. Tá bom. Eu vou aceitar isso aqui para a minha vida. E assim aconteceu, ela foi enganada. Aí é que o apóstolo está dizendo assim, eu tenho medo de que assim como Eva permitiu isso na mente dela, vocês permitam que a mente de vocês seja corrompida e vocês abandonem a devoção a Cristo. Irmãos, talvez essa palavra está gerando aí uma sacudida nas suas estruturas. Mas eu disse algo para você. Se por causa dessa palavra você sair daqui zangado com seu pastor, só mostra que as fortalezas estão em pé. Abra mão delas e deixa Deus transformar você. Aí, querido, vamos saber o que é boa, perfeita e agradável vontade. Para finalizar, Efésios 2:3. Nós vamos ler 3 versículos aqui. Não, 4 versículos. E vamos finalizar em nome de Jesus. De fato, todos nós éramos como eles e vivíamos de acordo com a nossa natureza humana. Dá uma pausa aqui. Olha isso aqui. De fato, todos nós. Aqui é uma declaração de quem teve a mente transformada. Olha, eu não tinha a mente transformada. Eu vivia desse jeito, né? Fazendo o que o nosso corpo e a nossa mente queria. Assim, porque somos seres humanos, como os outros, nós também estávamos destinados a sofrer o castigo de Deus. Ele está dizendo assim, eu também estava destinado a isso. Nós também era desse jeito. Mas nós tivemos uma mente transformada. Josué 1, verso 8. O que nós precisamos, pastor, para ter essa mente transformada? É deixar a palavra de Deus mudar a nossa mente. É abrir mão dos conceitos, das ideias, das mentiras, das fortalezas. Fale sempre do que está escrito no livro da lei. Estude esse livro de dia e de noite. E se esforce para viver de acordo com tudo que está escrito nele. Se fizer isso, tudo lhe correrá bem e você terá sucesso. Acho que foi o versículo que ele ministrou. E terá prosperidade. Então, aqui está dizendo, quer experimentar a boa e perfeita vontade de Deus? Fale sempre do que está escrito no livro da lei. Estude o livro de dia e de noite. Se esforce para viver de acordo com tudo o que está escrito nele. Se esforce para viver de acordo com tudo que está aqui. A grande questão, querido, é que muitos de nós deixamos de viver o que está aqui, porque existe na nossa mente outra coisa nos impedindo. Uma ideia. Pergunte para um irmão que é dizimista na igreja. O que ele achava de dízimo antes de ser dizimista? E pergunte para ele a diferença da vida dele. Antes de ser dizimista e depois de ser dizimista. Você vai ver que ele era contra dízimo. E depois você vai ver que quando ele deixou Deus transformar, a vida dele foi mudada. É a mesma coisa. Amém? Então guarde Provérbios 4:20. Provérbios 4:20. Filho, preste atenção no que eu digo e escute as minhas palavras. Irmãos, vamos parar de ouvir influência que não tem fidelidade, que não tem vida com Deus, né? Jovens, pare de ouvir conselho de filho que não é obediente, que é rebelde. E comece a prestar atenção nas palavras do Senhor. E você vai descobrir a tão sonhada, boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E para finalizar, querido, nós vamos para Salmos 1.
Uma das melhores coisas que a minha mãe fez na minha vida foi me obrigar a decorar os salmos primeiro. Foi uma das melhores coisas que ela fez na minha vida. Felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não deixa sua mente ouvir conselho de gente malvada, que não segue o exemplo dos que não querem saber de Deus e que não se junta com os que zombam de tudo que é sagrado. Irmãos, eu não entendo como alguém aceita viver uma vida, sabe, aonde a sua mente, os seus pensamentos estão sendo constantemente atropelada pelo engano, pelo erro. Não aceite esse tipo de influência na sua vida, nos seus pensamentos. Continua, 2. Pelo contrário, o prazer dele está na lei do Senhor, e nessa lei ele medita de dia e de noite. Irmão, se a pessoa medita de dia e de noite na palavra, ela vai andar com pensamentos de Deus. E a palavra diz ao Senhor o seguinte: meus pensamentos não são como os vossos pensamentos, nem os meus caminhos como os vossos caminhos. Assim como os meus pensamentos são maiores, mais altos, como os céus, diante dos vossos pensamentos. Versículo 3. E essas pessoas são como árvore que cresce na beira de um riacho. Elas dão fruto no tempo certo. Aí pergunta: experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Elas dão fruto no tempo certo, e as suas folhas não murcham. Assim também é tudo que essa pessoa faz, dá certo. Ela não vive sobre os seus próprios conceitos, ela vive sobre os conceitos da palavra. Querido, uma das dificuldades de casais, quando casais estão passando em conflitos, eu e a pastora sempre falamos o seguinte: os dois precisam conversar com a gente. E o que a gente percebe é que às vezes há uma resistência de um dos casais em querer conversar. Por que é essa resistência? Porque ele sabe que ele vai ter que abrir mão daquela maneira de pensar, que o conselho pastoral, segundo a palavra, vai exigir dele pensar diferente. E ele não quer pensar diferente. Aí ele prefere que o seu casamento viva na pindaíba do que chegar para a liderança e pedir um conselho segundo a palavra. Ele não quer mudar a maneira de pensar. Por isso, querido, muitas das vezes o que ele faz não dá certo. Diga misericórdia. Estou finalizando a palavra. Agora vamos ver o contrário. O que acontece quando os nossos pensamentos não são guiados pela palavra? 4. O mesmo não acontece com os maus. Eles são como a palha que o vento leva. Olha aí o exemplo do casamento que eu citei aí na mídia. O vento levou. No dia do juízo eles não serão condenados e ficarão separados dos que obedecem a Deus. No dia do juízo eles serão condenados e ficarão separados dos que obedecem a Deus. 6. Pois o Senhor dirige. A direção de Deus está onde na nossa vida? Na nossa mente. Mas os que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. E abençoa a vida daqueles que lhe obedecem. Porém o fim dos maus são como a desgraça e a morte. Irmãos, essa palavra é sobre a nossa mentalidade. Irmãos, isso é muito importante para ter uma vida vitoriosa. Coloque sobre seus pés.